O senhor Ricardo Voltolini é diretor-presidente da Ideia Sustentável, autor de Conversas com Líderes Sustentáveis, do Senac São Paulo em 2011 e Escolas de Líderes Sustentáveis, de Elsevier 2014. É idealizador da plataforma Liderança Sustentável, movimento nacional que visa inspirar e educar jovens líderes de negócios para a sustentabilidade. Ele vai nos falar de líderes inovadores em negócios sustentáveis. Por favor, senhor Ricardo Voltolini. Olá, muito boa tarde. Queria agradecer a organização pelo convite e já iniciar a minha fala dizendo que eu talvez seja um dos poucos, se não o único, desse auditório, a não ser um especialista em soja. Talvez por essa razão eu venha trazer uma visão um pouco mais genérica do tema da liderança. Na verdade, assim, eu sou um dos primeiros consultores de sustentabilidade empresarial no Brasil, para o bem e para o mal, né? Para o bem, a gente já trabalhou com mais de 70 empresas nos últimos anos, desde quando esse tema não era exatamente moda. E para o mal é que a gente já ouviu tudo o que precisa ouvir, ou todo tipo de besteira que se possa ouvir a respeito de sustentabilidade, a ponto de, em 2010, eu cheguei à conclusão de que, para que o meu trabalho fizesse sentido, eu tinha que trabalhar com líderes de empresas. Em 2010, fizemos uma pesquisa importante que apontou, uma pesquisa com mais de 60 executivos de sustentabilidade no Brasil, que apontou que a variável mais importante para inserir sustentabilidade na gestão de um negócio é a presença de liderança comprometida com o tema. Já que era um assunto importante, eu resolvi estudá-lo profundamente, e aí isso virou um livro, Líderes Sustentáveis, Conversas com Líderes Sustentáveis, em que identificamos 10 presidentes de companhias brasileiras consagrados no tema da sustentabilidade. Depois saiu um segundo livro, chamado Escolas de Líderes Sustentáveis. O interessante é o seguinte: quando surgiu esse livro, imediatamente após, eu propus criar uma plataforma de liderança, convidando esses presidentes para compor comigo um movimento que teria como objetivo andar o Brasil convencendo líderes de negócio de que sustentabilidade é algo importante. E aí eu consultei alguns mentores meus, uns 8 mentores. Os 8 mentores disseram: não entra nisso, sai fora disso. Continua fazendo consultoria que é melhor, você não vai ter adesão nenhuma. Esse tema não tem adesão da alta liderança no Brasil. E aí eu convidei os 10 presidentes, e dos 10 presidentes, 9 toparam rodar o Brasil comigo, falando em federações de indústria, com líderes empresariais sobre sustentabilidade. Hoje já são 40 presidentes de empresas integrados ao movimento. Esse movimento já falou com 42 mil jovens líderes em todo o Brasil. Os conteúdos, que são videopalestras dos presidentes, já foram vistos por 450 mil pessoas. Os conteúdos já começam a servir como business case, ou como a gente prefere dizer, individual case, para escolas de negócio no mundo todo, não só no Brasil. Então, acho que a gente descobriu um jeito de mobilizar líderes a partir da história de líderes que estão realmente colocando sustentabilidade na gestão de negócios. Ok, quem são esses líderes? Eles se distinguem dos líderes convencionais por alguns aspectos. O primeiro tem a ver com valores e crenças. Eles acreditam de verdade e praticam os valores do conceito de sustentabilidade na gestão, no dia a dia de negócio. Ética, transparência, diversidade, respeito ao outro e cuidado com o meio ambiente são alguns dos valores que esses líderes praticam no dia a dia.
fora da empresa é uma coisa, praticar dentro da empresa, dentro da gestão do negócio, é algo completamente diferente. Esses líderes fazem isso. Essa líder que está aí é Andréa Álvares, presidente da PepsiCo, uma empresa que, entre outras coisas, trabalha sua cadeia de custódia com todos os produtores de insumos para os seus produtos, batata, trigo, já inserindo princípios de sustentabilidade desde o início da cadeia de valor. Uma segunda característica, tem que ter coragem e resiliência. Coragem para enfrentar resistências que virão e resiliência para seguir em frente apesar dos obstáculos. Eles são um exemplo da mudança que eles querem ver nas suas organizações. E esse cidadão que está aqui na foto é Fábio Barbosa, hoje presidente do Grupo Abril, que já foi presidente de um banco chamado Banco Real e transformou o Banco Real, um banco de médio porte no Brasil, na experiência de banco mais sustentável do planeta. O Banco Real ganhou mais ou menos 7 ou 8 prêmios do Financial Times como a experiência de banco mais sustentável do mundo. Mas não foi fácil. Enfrentou resistência e teve que ter resiliência para seguir em frente. Uma outra característica, tem a capacidade de criar sinergia e envolver pessoas em torno da ideia da sustentabilidade. Esse presidente que está aqui é Paulo Nigro, presidente da Tetra Pak, até a semana passada presidente da Tetra Pak para o Brasil e a América Latina, e agora presidente da Tetra Pak para todas as Américas. Ele está se mudando para os Estados Unidos agora. Líderes sustentáveis têm a capacidade de mobilizar pessoas em torno da ideia e fazer a transformação nas suas organizações. Uma outra característica, líderes sustentáveis educam os seus colaboradores e formam novos líderes para a sustentabilidade. Esse presidente que está aí é Rodrigo Ked, presidente da IBM Brasil. Para vocês terem uma ideia, na IBM Brasil, 99,6% é o índice de satisfação do funcionário por trabalhar numa empresa que tem como propósito mudar a qualidade de vida das pessoas, ou seja, contribuir para a sustentabilidade do mundo. Cada vez mais os jovens profissionais da chamada geração Y querem trabalhar em empresas que tenham propósito e significado para além do ganhar dinheiro. Uma outra característica desses líderes, eles têm uma noção de interdependência mais aguçada do que a média dos líderes convencionais. Ou seja, eles olham um negócio de forma sistêmica, compreendem e praticam a noção de que já não é mais legítimo obter lucros prejudicando pessoas e prejudicando o planeta. Aliás, tem gente ainda insistindo nessa tese de que é possível. E eu tenho visto cada vez mais notícias nos jornais e denúncias de empresas que cometem deslizes na sua cadeia de valor e pagam caro por isso. Mas pagam muito caro por isso. Perdem dinheiro, recebem multa, ficam marcadas, perdem o seu principal ativo intangível, que é a marca, a imagem cai e a marca perde valor. E é incrível como ainda hoje, século 21, 2014, no início do ano, uma empresa de construção civil no Brasil, uma das maiores empresas de construção civil no Brasil, foi flagrada pela Justiça do Trabalho por empregar 350 profissionais em situação de trabalho forçado e escravo, na cidade de São Paulo, não é no campo, não é na zona rural. E última característica, sobre essa característica eu queria discutir um pouquinho mais e já entrar no tema que é o tema deste encontro. Líderes sustentáveis ou
se vocês quiserem dar um outro nome, usando o nome deste encontro, líderes que pensam fora da caixa, são líderes que enxergam a sustentabilidade não mais pela ótica do risco apenas. A ótica do risco é aquela que nos leva a investir em sustentabilidade com medo do que podemos perder de resultados, de dinheiro, de imagem, de reputação, mas já investem pensando na ótica da oportunidade. Essa empresa que está aqui, esse presidente é Carlos Fadigas. Carlos Fadigas é presidente da Braskem, uma empresa petroquímica, uma das maiores do mundo, e que está hoje fortemente empenhado em realizar uma missão que é ser líder global em química sustentável. E um dos produtos carro-chefe dessa missão é o plástico verde feito a partir da cana-de-açúcar. Isso é olhar para a sustentabilidade a partir da ótica de oportunidade. Aí é justo perguntar, tem gente comprando plástico verde no mundo? Já tem bastante gente comprando plástico verde no mundo, e ao que tudo indica, só tem aumentado o número de pessoas comprando. Ok, mas o volume de produção de plástico verde ainda é muito pequeno se comparado ao plástico tradicional. Mas a Braskem já começou. Tecnologia brasileira, criada pela Embrapa e exportada para o mundo. Líderes também sustentáveis identificam os grandes temas e desafios e os colocam no centro dos seus negócios. Quais são os grandes temas que nós estamos vivendo? Sempre que me perguntam, qual seria a primeira pergunta que você faria numa empresa para identificar se esta empresa está pensando sustentabilidade ou não? E eu sempre digo que a pergunta é esta. Muito simples, mas de resposta muito complexa. O que a sua organização está fazendo hoje para garantir o direito futuro aos ecosserviços essenciais? Como, por exemplo, ar limpo para respirar, solo fértil para plantar, água potável para beber, clima estável e, eu falei de 4 itens de natureza ambiental, uma sociedade menos desigual. Para alguns de vocês aqui, falar em sociedade desigual pode parecer um pouco estranho ou difícil de entender, mas no Brasil a desigualdade de classes é brutal. Nós temos, os ricos no Brasil são muito ricos e os pobres no Brasil são miseráveis. E as empresas, de um certo modo, ajudam a perpetuar ou consolidar essas distâncias. Então, o que uma empresa pode fazer? Olhando para o negócio de vocês, para o tema central deste encontro, eu fiz uma análise dos 5 princípios da RTRS. Cumprimento legal e boas práticas empresariais. Condições de trabalho responsáveis. Relações comunitárias responsáveis, responsabilidade ambiental e práticas agrícolas adequadas. Não é difícil fazer uma correlação desses princípios com os grandes temas que eu acabei de mencionar. É ou não é? Na medida que eu, por exemplo, pratico condições de trabalho responsáveis e tenho relações comunitárias sustentáveis ou responsáveis, eu vou contribuir para uma sociedade menos desigual. Se eu tenho práticas agrícolas adequadas, eu vou economizar água para as próximas gerações e eu vou manter solos férteis para as próximas gerações. Se eu cumpro a legalidade e tenho boas práticas empresariais, eu estou contribuindo para que aqueles grandes temas sejam enfrentados com a coragem que precisa ser enfrentado. É importante dizer que quando eu era garoto, criança, na escola, a minha professora de geografia me disse uma grande mentira. Ela me ensinou
que no Brasil jamais faltaria água. Nós estamos vivendo hoje na cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira e a maior cidade da América Latina, uma crise de água importante. Na cidade de São Paulo. Não estou nem falando no sertão, no agreste brasileiro. Na cidade de São Paulo. Então, dá para entender que esses 5 princípios da RTRS, se aplicam genericamente a qualquer organização que queira hoje trabalhar com uma orientação mais sustentável. Nesse sentido, quando eu vejo os critérios básicos para a certificação, é interessante, mas ainda confesso que me causa um certo estranhamento. A gente, aqui no Brasil, a abolição da escravatura foi promulgada em 1888. E a gente ainda tem trabalho escravo no Brasil. Falar em inexistência de trabalho infantil, inexistência de escravidão ou de trabalho forçado, me parecem temas que, honestamente, eu gostaria de não estar mais discutindo como princípio. Se eu estou discutindo ainda, é porque esses temas ainda são desafios atuais. Falar em nenhuma conversão de floresta nativa, áreas úmidas ou campos naturais após 2009, me parece também um critério, eu não chamaria nem de básico, de fundamental. Até porque não dá para você agredir a biodiversidade se o seu negócio depende da biodiversidade, da saúde e do equilíbrio ambiental. Não dá para agredir, me parece um contrassenso. Ou, para usar uma expressão um pouquinho mais forte, uma idiotice sem tamanho. Então, quando eu olho para esses critérios básicos, eu penso, eles são tão básicos que cada um de nós deveria realmente estar fazendo isso no nosso dia a dia. Por uma simples razão: sobrevivência e perenidade. São 2 conceitos importantes quando se fala de sustentabilidade. Mas eu queria fechar a minha palestra lembrando um autor americano chamado Daniel Goleman, que escreveu um livro chamado Inteligência Ecológica. Goleman foi o mesmo autor que criou o conceito da inteligência emocional. E o Goleman provoca, no seu livro, o leitor a pensar o seguinte: quanto custa ser sustentável e quanto custa não ser sustentável? Se vocês fizerem as contas e botarem na balança, e essas empresas que têm líderes sustentáveis já fizeram isso, vocês vão descobrir que no médio prazo custa bem menos ser sustentável do que não ser sustentável. Por uma razão muito simples: cada vez mais as pessoas vão querer saber como as empresas atuam, como as organizações atuam e a que custo elas atuam para o planeta e para a sociedade. E creiam, senhores e senhoras, há ainda os que desconfiam disso, mas enfim, no mundo tem até quem desconfia que o homem foi à Lua. Então, é justo que ainda haja quem desconfie disso. Empresas que não observarem este critério, eu chamaria isso de uma lição básica para empresas e organizações no século XXI. Empresas que não entenderem isso e praticarem isso estão fadadas à morte, ao desaparecimento. Ou porque serão punidas pela sociedade, ou porque serão punidas pelos governos, as leis estão ficando mais rigorosas, ou porque serão punidas pelo esgotamento do recurso natural de onde vêm os seus insumos e produtos. Simples assim. 95% das crises de imagem nos próximos tempos estarão relacionadas a questões de sustentabilidade. Então, quando eu vejo por que certificar
Por que um certificado é importante para organizações que plantam soja? Porque cada vez mais os consumidores no mundo quererão saber de onde vem essa soja, como ela é produzida, a que custo ela é produzida para o planeta e para a sociedade. Então, se a gente fizer continha rápida, matemática elementar, vai descobrir que vale muito a pena certificar e ser percebido no mercado hoje como uma empresa mais sustentável. Sem contar o fato de que, para exportar, muitos países exigem certificado de origem e de rastreabilidade. Então, como diriam os antigos aqui no Brasil, ou pelo amor ou pela dor, a mudança terá que ser feita. Muito obrigado.